Se você tem dúvidas ou receios na hora de fazer o visto americano, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho algumas dicas aí, alguns errinhos pra você evitar na hora de fazer o seu visto americano. Vamos comigo? Oi people, eu sou a Nuni, seja bem-vindo ao meu canal, e no vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas e te ajudar um pouquinho aí no processo do visto americano, porque eu sei que pode ser uma coisa bem confusa, aquele formulário lá, o DS-160, ele pode ser realmente meio esquisito, né? Bastante pergunta que eles fazem lá. Inclusive já tem um vídeo falando sobre ele aqui, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você dar uma olhada depois desse vídeo, mas no vídeo de hoje eu quero te dar umas dicas um pouco mais práticas e erros pra você não cometer na hora que você estiver lá na entrevista de fato, e também alguns erros pra você não cometer na hora que você estiver preenchendo todo aquele formulário online. O primeiro erro, e até bem comum, é você reservar o hotel e até mesmo passagem antes de você ter o visto americano. Vamos lá, não é garantido que você vai conseguir a aprovação do visto de turismo dos Estados Unidos. Então, se você ainda não tem um visto, como é que você vai planejar toda a sua viagem se você não tem autorização ainda pra entrar lá no país? Então é isso mais ou menos que eles pensam. Peraí, você planejou sua viagem, mas você não tem autorização ainda pra entrar no meu país? Então isso não vai ser um argumento pra te ajudar a conseguir o visto. Isso só vai fazer com que você talvez perca dinheiro caso o seu visto seja negado. E o segundo erro que você não deve cometer é mentir sobre o motivo da sua viagem. Vai por mim, tá? Eles vão saber que você tá mentindo. Independente de você, de repente, for visitar um amigo ou um parente, principalmente se você tiver receio de avisar que você vai visitar um amigo ou um parente, é muito bom que você avise que você vá sim visitar e informe, não, eu tenho parentes e tenho amigos lá, então eu tô indo visitar eles. Porque se você falar ao contrário, eles provavelmente vão saber que você, principalmente se for parente, né, que você tem parentes nos Estados Unidos, e isso pode acabar acarretando numa dificuldade ali de você conseguir o visto caso você minta. Na verdade, a terceira dica tá bem junto com essa daqui. Mentir no geral. Eu recomendo fortemente que você não minta mesmo, até inclusive se você tenha feito coisas erradas, tanto aqui no Brasil, quanto numa outra vez que você viajou pros Estados Unidos. Vai por mim. Mentir só vai piorar a sua situação. Caso você tenha feito alguma coisa errada lá nos Estados Unidos, ou ficado tempo a mais do que deveria, por exemplo, mas na hora que você tiver nessa nova entrevista pra solicitar o visto novamente, e você informar que você ficou sim tempo a mais, e dar todas as explicações que eles solicitarem, isso vai ser muito melhor a seu favor. Porque caso você fale toda a verdade, eles vão entender que você tá sendo sincero, então eles vão acabar confiando mais em você, o que vai te favorecer na hora da entrevista. E mesmo que você minta, eles vão saber que você tá mentindo, principalmente se você fez alguma coisa de errado, tanto aqui no Brasil, quanto principalmente lá nos Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, de ficar tempo a mais do que você deveria ter ficado. Eles têm tudo isso registrado em sistemas, e aqui no Brasil também eles têm acesso aos dados que a Polícia Federal tem da gente. Então é praticamente um tiro no pé você mentir na sua entrevista e até na hora de você preencher o DS-160, porque isso vai te prejudicar mais do que te ajudar. Então eu recomendo muito que você seja sincero e fale toda a verdade, mesmo, de verdade, isso só vai te favorecer. A minha quarta dica aqui é que você evite confiar muito nos despachantes. Tá cheio de gente aí fazendo, te ajudando nesse processo mesmo de visto americano, mas às vezes você pode também acabar entrando numa furada. Então eu recomendo muito que você pesquise muito bem, caso você vá utilizar o serviço de um despachante, pra ver se aquele despachante é realmente confiável, se vale a pena você investir esse dinheiro no despachante, porque vamos lá, o visto ele é relativamente caro. $160 não é assim tão simples, né? Ainda mais com o câmbio que a gente tá hoje em dia em 2023. Então, se você investir um dinheiro a mais ainda pra pagar um despachante, pra ele te ajudar em todo esse processo, você no mínimo tem que fazer uma pesquisa muito bem minuciosa pra saber que ele é um despachante realmente confiável e que vai te ajudar de verdade. Mas vai por mim, eu sei que é um processo meio chatinho, o preenchimento ali do DS-160, mas às vezes vale muito mais a pena você de repente estudar um pouquinho mais e fazer por conta própria do que às vezes contratar um despachante que pode acabar te ferrando. Claro, se tiver muita necessidade, vai fundo, contrata um despachante, mas pesquise direitinho pra ser um despachante confiável e não acabar ferrando com você. E aí, tá gostando dessas dicas de visto americano? Então me acompanha aqui no canal pra mais vídeos como esse. E o quinto erro que você deve evitar de fazer na hora de você fazer o visto americano é omitir parentes, caso você tenha, claro, nos Estados Unidos. Isso só vai te prejudicar e tá um pouco conectado ali com os erros de mentir num geral mesmo, né? Porque eles vão saber que você tem parente e isso pode ser prejudicial pra você. E também pode ser prejudicial pro seu parente que está nos Estados Unidos. Esteja ele ilegal ou não, isso pode te prejudicar e pode prejudicar ele também. Como eu disse, eles têm acesso a todas as informações e provavelmente eles vão saber que o seu parente tá lá nos Estados Unidos, tanto ilegal quanto legal, tá?
O que me leva à sexta dica, que tá um pouco conectado aí com a mentira, que é você ocultar ou omitir, ou até mesmo mentir sobre entradas anteriores nos Estados Unidos. Vamos supor lá naquele cenário que eu citei um pouco anteriormente aqui nesse vídeo, de você ter ficado um tempo a mais do que você deveria ter ficado. Se você omitir que você ficou tempo a mais, ou omitir que você esteve nos Estados Unidos nesse período que você ultrapassou o tempo limite, eles vão saber também e pode acabar te ferrando. Então seja muito sincero e fale tudo mesmo o que aconteceu com você aqui nos Estados Unidos e todo o seu histórico de viagem pra lá. Porque eles de qualquer forma vão ter acesso. O seu passaporte vai estar cadastrado no sistema, o seu nome também, então eles têm acesso ao dia que você entrou, o dia que você saiu, eles têm acesso a todas essas informações. É praticamente impossível você burlar ou enganar um oficial ali do consulado e querer enganar ele sobre uma entrada que na sua cabeça você quer dizer que não teve, mas teve. Então, enfim, ele vai saber, tá? É uma confusão só, mas ele vai saber e isso pode te ferrar mais do que te ajudar. Então, de novo, seja sincero nessa informação. Já a sétima e a oitava dica são dicas um pouquinho mais práticas na hora que você estiver indo lá pra entrevista. A sétima dica, inclusive, tá conectado a todas as outras informações que eu falei aqui, que é responder todas as perguntas com honestidade. Não minta, como eu já falei, não minta tanto na hora de preencher o formulário, como também na hora da entrevista. Se ele te perguntar alguma coisa, ele possivelmente tá jogando um verde e ele já sabe a informação, ele já sabe a resposta. Então, quanto mais sincero você for, melhor pra você, porque ele vai estar procurando justamente essa sinceridade. Se você falar com honestidade, ele vai entender, bom, de repente essa pessoa se arrependeu, ou o intuito dela de ir pros Estados Unidos novamente não é fazer coisa errada, é estar lá apenas pra turismo mesmo, de acordo com o visto que ele tá solicitando. Então isso vai te ajudar mais do que vai te atrapalhar. Seja sempre sincero em todas as etapas do processo do visto americano. Por fim, a minha oitava dica é esquecer documentos. Possivelmente você vai chegar lá, principalmente se você não fez nada de errado numa viagem anterior, e vai ficar com a sua pastinha de documentos na mão e não vai mostrar absolutamente nada. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu recomendo muito que você tenha todos os documentos mesmo em mãos. Comprovação financeira, comprovação de trabalho, comprovação de renda, comprovação de vínculo com o Brasil, como, enfim, qualquer coisa que te faça ter algum vínculo aqui, comprovação de estudo, imóvel, sua empresa, enfim, qualquer coisa que comprove de fato que você tem vínculo com o Brasil e que você não pretende imigrar ilegalmente para o país, é um documento válido e que pode ser solicitado lá na hora, principalmente se você tiver, por exemplo, matrícula numa faculdade. Você tem que levar o comprovante de que você tá matriculado nessa faculdade. Uma cartinha do seu empregador falando que você tá entrando de férias naquele período que você pretende viajar. Então todos esses documentos eles vão ser favoráveis pra você, assim como também o comprovante de renda seu ou de quem for pagar pela sua viagem. Inclusive na hora de preencher o DS-160 você também tem que informar quem vai ser a pessoa que tá pagando, tá? Se é você mesmo ou se é alguém que tá te dando de presente, alguém que tá te emprestando dinheiro, enfim, tudo isso você vai ter que falar na hora de preencher o DS-160 e na hora da entrevista você tem que ter todos esses documentos pra você comprovar então a sua informação que você colocou lá no DS-160. Pode ser que eles não peçam absolutamente nada, mas pode ser que eles peçam absolutamente tudo. Então tenha uma pastinha com todos os documentos impressos, documentos verdadeiros, tá? Não me inventa de falsificar documento, porque eles também vão saber que você tá falsificando. E, enfim, vá com a sua pastinha lá e leve tudo, porque caso ele te peça essa comprovação, você vai ter ali o documento pra entregar e então vai dar tudo certo e o seu visto provavelmente vai ser aprovado. No mais, eu sei que às vezes a entrevista ela pode ser um pouco intimidadora e pode ser que você tenha medo ou receio de falar alguma coisa errada, mas a dica geral desse vídeo aqui mesmo seja sincero e faça tudo conforme as regras. Siga todas as regras, seja sincero e fique tranquilo. Vai dar tudo certo se você não fez nada de errado, nada que não possa ser revertido. Provavelmente você vai ter o seu visto aprovado, desde que você comprove o vínculo com o Brasil e comprove também o valor financeiro que você tem, então, pra bancar a sua viagem. No mais, só vai, aproveita e se o seu visto for aprovado, tenha uma boa viagem. Bom, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo e não deixa de me acompanhar caso você ainda não for inscrito. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!